Capítulo 172. Dominação. Jura destruir meu reino de Blackstone? O rei de Blackstone riu. Ah, rei de Chambord, você é muito ingênuo. Podemos conversar sobre isso depois de sair desta montanha ardente. Mas no meio de sua sentença, sua voz de repente parou, como se estivesse sufocado por alguém ao lado dele sem palavras seguidas depois disso. Milhares de arqueiros escondidos nos postos avançados e nas muralhas da montanha dispararam para o céu. O som das flechas percorreu o céu, e a vibração das cordas do arco ecoou nas montanhas. Ondas depois de ondas de flechas que apagaram o sol, começaram a voar para o exército de Chambord. As flechas caíram como uma chuva torrencial, e como se pôde esperar, a chuva de flechas realmente cobriu completamente o campo de batalha indiscriminadamente. Muitos soldados de Blackstone não tiveram tempo suficiente para se retirar e foram atingidos por seus próprios arqueiros. Alguns ganharam um buraco no peito, alguns foram atingidos nos olhos, e alguns foram atingidos na perna. Todos choraram miseravelmente quando caíram no chão, e antes mesmo de terem tempo de lutar, eles foram atingidos, imediatamente transformados em ouriços. A mesmo lado pare de atirar, estamos do mesmo lado. Os gritos dos soldados de Blackstone soavam como o inferno na terra. No entanto, esse nível de flechas não incomodava os elites de alto nível como Lampard, Sech e os outros. Antes que as flechas chegassem a uma distância de metro, as flechas caíam impotentes. Para lutadores como Varden e Oleg e os outros homens musculosos, seu corpo físico foi reforçado por grandes doses da poção Hulk. Sua pele tornou-se dura e grossa, e as flechas normais, se não fossem atiradas de bestas pesadas ou visando os olhos ou outras partes-chave, não os machucavam. Com exceção dos 6 mestres lutadores, a chuva de flechas vinda do céu ainda trouxe um pequeno problema para os outros cavaleiros do Zodíaco. Embora houvesse uma armadura pesada cobrindo grandes áreas de seus corpos, ainda houve alguns que foram baleados nos braços ou pernas que não estavam cobertas. No entanto, neste momento, a moral dos soldados de Chambord já estava alta por causa das palavras do rei Alexander. Os guerreiros de sangue fervendo realmente esqueceram o sentimento de dor. Eles simplesmente tiraram as flechas do corpo, rugiram e continuaram com a investida. Ah, rei de Chambord, hoje vou deixar você testemunhar suas próprias elites morrendo sob uma chuva de flechas devido à sua impulsividade e estupidez. A voz do rei de Blackstone soou novamente, mas foi um pouco errática. Fei inclinou os ouvidos tentando capturar a direção da fonte, mas não houve resultados. Que brincadeira, você acha que seus idiotas podem matar meus guerreiros de Chambord? Fei deu uma careta e gritou. Oficiais de execução da lei, abatam todos esses arqueiros. Veio uma série de sons ainda mais nítidos de cordas de arco começaram a ecoar em resposta ao comando de Fei, e eles instantaneamente assumiram o comando do céu. As flechas eram como gafanhotos com fome, ansiosamente voando para seus inimigos. Os arcos utilizados pelos oficiais de execução da lei de Chambord foram fabricados pelos ferreiros de Chambord sob a orientação dos ferreiros de alto nível e mestres de modelagem do Diablo Vorut. Todos esses oficiais receberam mais ou menos um pouco da porção Hulk, embora suas mudanças não fossem tão drásticas quanto a do carcereiro Oleg ou os outros. Sua força, entretanto, definitivamente melhorou significativamente, capaz de levantar milhares de libras de peso. Então, esses arcos eram todos arcos superpoderosos projetados para esses oficiais. Além disso, esses caras também aprenderam com as belas trapaceiras, e eles se tornaram atiradores de nível divino. Logo, 50 ou mais desses arcos gradualmente suprimiram os milhares de arqueiros inimigos. Não o socorro mesmo que os arqueiros inimigos estivessem escondidos, eles ainda eram abatidos facilmente pelos oficiais da lei. E aqueles arqueiros de Blackstone que estavam de pé no alto, com suas braguilhas bem abertas, não tinha para onde se esconder ou correr. Assim como a torta que foi cozida, de repente começaram a cair enquanto gritavam. Matem os arqueiros primeiro. Com o comando, os 6 mestres guerreiros saltaram da multidão ao mesmo tempo.
Todos escolheram uma direção diferente e começaram a abater implacavelmente, e todas as habilidades que usaram foram técnicas de matança ultimates de grande área. Após uma rápida matança, as paredes do Castelo Preto continuaram a se separar devido à imensa força e os dois lados da montanha também começaram a entrar em colapso. Pedras gigantes começaram a cair e mataram muitos soldados de Blackstone que estavam tentando esconder. Naquele momento, sentia-se como o fim do mundo, com toda a poeira e a sujeira cobrindo o céu. Sob os ataques aterrorizantes, os 1000 arqueiros de Blackstone eram como colheitas expostas ao sol escaldante e à nevasca brutal. Logo a maioria morreu, e aqueles que felizmente sobreviveram todos se viraram para escapar, não se atrevendo a mostrar a cabeça novamente. A cidade de Chambord recuperou sua vantagem. A derrota do exército do Blackstone foi inevitável. Esta fortaleza que foi cuidadosamente operada por muitos anos se transformaria em ruínas e se tornaria história, testemunhando a glória dos guerreiros de Chambord. Mas, naquele momento, o rosto de Fei mudou. Porque de repente sentiu claramente que havia mais de 10 forças mágicas flutuando, começando a se reunir em ambos os lados das paredes da montanha ao longe. Este fenômeno foi claramente causado por feiticeiros ou matrizes mágicas que reuniam o poder mágico e carregavam para fazer um ataque poderoso. Como Fei esperava, o reino como o reino de Blackstone certamente escondeu o poder mágico do público. Eles já possuíam o poder da magia. O rei de Blackstone manteve o reino há muito tempo por tantos anos. Não só o tamanho do exército e os níveis de equipamentos superaram em exceção o de Chambord, eles estavam ainda adiante no cultivo da magia. A matriz mágica de transmissão de voz que apareceu na câmara secreta do lado da montanha era uma evidência. Agora, havia dezenas de flutuações de energia mágicas que, com certeza, causará danos significativos ao exército expedicionário de Chambord se ativado. Mas, eu temia que você não aparecesse. Fei já estava pronto para isso. Ele mudou instantaneamente para modo guerreiro Amazonas. Fazendo uma leve aderência no ar, uma chama vermelha cintilante passou, e no próximo segundo, havia um arco especialmente projetado com farpas triangulares, como um par de asas de águia abertas. As penas empilhavam-se ordenadamente, e o corpo do arco era delgado e refinado, coberto de escalas como padrões vermelho-carmesim. Tal arco longo apareceu do nada na mão esquerda. Com a mão direita segurando a corda do arco, apareceu uma flecha mágica carmesim com energia flutuante. Rumble, a mão direita de Fei, tornou-se um borrão vermelho e a corda do arco ressoava tão alta quanto o trovão. Fileiras de flechas mágicas vermelhos dispararam como balas, em cordas de 10, todas para a mesma direção. Durante apenas 3 segundos, Fei disparou 120 flechas mágicas. A poderosa habilidade de flecha das Amazonas, Strafe. Metralhar, muito rapidamente, Rumble. Uma onda de fogo de barragem, e sons de explosão veio à distância e não sabe o que as flechas atingiram, mas provocaram múltiplas explosões violentas depois de perfurar as paredes de pedra. Dezenas de flutuações de energia mágica de diferentes elementos vazaram, e foram acompanhadas por uma série de gritos miseráveis. Lampard e os outros de repente perceberam o que aconteceu. Se não fosse pela reação rápida de Sua Majestade o Rei, os ataques mágicos carregados do inimigo teriam sido lançados com sucesso. Naquela hora, as vítimas seriam inevitáveis. Todos ficaram mais uma vez chocados com as habilidades de tiro inigualáveis de Fei. Esta é a primeira vez que eles viram Fei usar um arco e, como um tipo de arma que geralmente era considerada fraca pelos guerreiros de elite no mundo do cultivo, poderia realmente dar à luz um poderoso ataque mágico nas mãos de Sua Majestade o Rei. Até foi capaz de matar instantaneamente dezenas de magos escondidos. Isso inspirou os oficiais de execução da lei a segurar fortemente suas bolas, como eles vissem a direção para o futuro deles. Droga, Alexander, não é impossível para nós dois existir juntos. O rei de Blackstone ficou nervoso, e a voz maliciosa e viciosa soou novamente. Mas desta vez ele não usou a matriz mágica para falar. A direção da qual sua voz veio era muito clara.
Fei quase imediatamente saltou do chão e, assim ele se atirou para essa direção. O arco igual a asas de águia também tremeu violentamente uma vez, e outra onda de fogo de barragem de flechas flamejantes mágicas disparou para a direção também. Rumblé! Uma fissura gigante foi rasgada e aberta no lado oeste da parede da montanha por aquelas flechas mágicas. A pedra entrou em colapso e revelou os edifícios dentro. Havia, de fato, uma câmara secreta. Os olhos de Fei eram afiados como o trovão, imediatamente descobrindo a imagem musculosa das costas do rei de Blackstone correndo com seu traseiro para outra passagem na câmara secreta sob proteção dos guardas. Fugindo agora. Muito tarde. Fei entrou na câmara de pedra, e com o arco asa de águia em sua mão, ele correu para a passagem para seguir de perto. Esta era uma passagem muito estreita, tão estreita que só podia deixar uma pessoa passar de cada vez. Era escuro, estreito, mas longa. Fei manteve um alto grau de vigilância, mas seus passos não diminuíram e ele estava em perseguição. Foram cerca de 10 minutos, e Fei começou a ouvir o som de passos vindo de longe. Fei levantou o braço e atirou uma flecha imediatamente. Um choro doloroso veio logo depois. Fei se aproximou e deu uma olhada. 2 guardas foram atingidos no coração e morreram, e o rei de Blackstone ainda estava correndo. Após cerca de 5 a 6 minutos, a visão de Fei de repente se ampliou. Ele finalmente saiu do túnel, mas não havia nenhum vestígio do rei de Blackstone e seus guardas. Fei saltou para um terreno mais alto, e viu o rei de Blackstone e 6 guardas andando nos cavalos. Então, eles já haviam preparado cavalos na entrada do túnel secreto, e no momento em que saíram, tudo estava pronto para ir. Um sorriso frio pairava no rosto de Fei. Outra flecha disparou, e uma guarda de Blackstone distante soltou um grito estridente quando ele caiu do cavalo. Rei de Blackstone, você não pode escapar. O atual rei de Blackstone e seus guardas ainda estavam dentro do alcance do modo arqueiro Amazonas. No entanto, Fei não estava com pressa para matar esse tirano, mas queria que ele experimentasse o medo da morte. Fei apenas deixou cair as flechas uma após a outra, cada uma tirando a vida de uma guarda de Blackstone que estava andando ao lado do rei de Blackstone. Logo, ao lado do rei, havia apenas uma guarda de armadura blindada pesada. Tal movimento realmente trouxe grande dissuasão e medo ao rei de Blackstone. Ele estava chicoteando o traseiro de seu cavalo como louco enquanto ele estava coberto de suor. Então, surgiram gritos miseráveis bem ao lado dele, e ele perdeu mais e mais guardas. Ele não podia deixar de tremer, e um sentimento de medo sem precedentes veio. Ele estava perto da morte pela primeira vez. Era como se alguém já estivesse segurando uma espada afiada contra suas costas, e um arrepio surgiu todo o caminho do cóccix até o topo do seu crânio. A alma do rei de Blackstone estava prestes a saltar de seu corpo. Ele impiedosamente perfurou com o punhal o traseiro do seu cavalo de guerra, o que fez com que o cavalo chorasse e corresse como louco. Naquele momento, a flecha de Fei tinha travado em suas costas. No momento em que ele soltasse a corda, a flecha poderia matar instantaneamente esse ambicioso conspirador e tirano no local. Mas naquele momento, Fei de repente mudou de opinião, porque ele pensou em uma maneira ainda melhor de lidar com esse rei brutal que era responsável pelas mortes de milhares de cidadãos indefensos de Chambord.